Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês como é que eu faço a massa de grão de bico para fazer empada, para fazer barquetes, para fazer biscoitinhos de grão de bico e até eu consigo fazer também salgadinhos catupiry, tudo com essa massa, super simples de fazer. Então eu vou mostrar para vocês. Veja só, primeira coisa é cozinhar o grão de bico, mas para isso eu deixei esse grão de bico de molho por 12 horas com um pouquinho de vinagre de maçã, tá? Depois dessas 12 horas eu descarto essa água com vinagre e coloco esse grão de bico na panela de pressão por volta de 15 minutos. Observei o grão cozido, pronto, não precisa mais. E aí depois disso escorri a água e triturei esse grão de bico no liquidificador. Olha só como ele fica a consistência, veja só. Ele vai ficar desse jeito. Aqui só tem grão de bico, mais nada. E a gente vai acrescentar os outros ingredientes agora. Veja só, acompanha aqui comigo. Aqui eu tenho 2 xícaras de grão de bico, tá? Depois que eu coloquei o grão de bico triturado, eu vou acrescentar aqui 2 xícaras de grão de bico cozido, 1 xícara de azeite extra virgem. Mas eu não vou colocar todo de uma vez, tá bom? Para esse momento é interessante que a gente tenha as mãos livres, com o mínimo de esmalte possível, o mínimo de anéis, tá? Então a gente vai misturar a massa. Nessa massa, nós vamos acrescentar o polvilho. Não tem problema, pode ser o polvilho doce ou polvilho azedo, certo? E a gente vai adicionar aqui agora nessa massa. Olha que massa fantástica. Aqui a gente vai usar essa massa, utilizar essa massa para substituir a farinha de trigo mesmo, certo? E ela tem uma liga muito boa. Dependendo do grau de trituração no liquidificador, que você tritura no liquidificador, dá pra você fazer também até uma farofinha de grão de bico, tá? Olha só como ela vai ficando. Então, conforme a consistência dela, como eu queira, eu vou adicionando os ingredientes, tá? Posso botar mais polvilho ou não. O que a gente vai colocar aqui agora? Um pouquinho de sal, tá? Portanto, sal. Não colocar muito, porque vai vir aí, dependendo do que você for colocar. Se eu pensar, por exemplo, em um catupiry, eu vou adicionar ainda queijo ralado, né? Que faz parte do salgadinho catupiry. Então essa massa vai ficar aqui pronta. Eu tô vendo que ela ainda tá um pouco mole. Ó, dá pra ver que ela tá um pouco mole. O que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar mais um pouquinho aqui na massa. E eu coloquei 3 colheres de sobremesa, tá? De polvilho. E aqui eu trouxe pra vocês também que eu posso adicionar na massa, é opcional, tá? Um pouquinho de queijo ralado. Eu posso adicionar também na minha massa. Então tá aqui. Tá aqui a massa. Na consistência ideal pra gente modelar o que a gente quiser, certo? Você viu a consistência da massa? O que a gente vai adicionar? Posso adicionar um pouco de queijo ralado nessa massa, tá? Para dar sabor. E a última coisa que a gente vai adicionar na massa é o fermento. Então é um trabalho manual mesmo. Uma massa podre de grão de bico, eu diria, tá? E aqui, depois que ficou nesse formato, o que a gente vai fazer? Aí aqui você pode modelar. Eu ainda não coloquei o fermento, eu ainda vou adicionar. Mas só para mostrar para vocês, ó. Eu posso modelar aqui, fazer o salgadinho catupiry. Eu coloquei sal já, mas eu poderia fazer um biscoitinho doce também. Então, vai da minha criatividade, tá? Então,
A última coisa que falta para finalizar essa massa é o fermento, tá? Então a última coisa que a gente coloca para poder modelar e aí rechear como a gente quiser. Espero que você tenha gostado e não coloque dificuldades para usar o grão de bico. Você pode substituir o grão de bico, utilizar o grão de bico para substituir a farinha de trigo com muita facilidade. Mas para isso você precisa dedicar tempo a conhecer um pouco mais desse alimento tão rico e tão útil para quem quer ter uma alimentação mais equilibrada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveite e compartilhe com as suas amigas, com seus amigos, com seus familiares e que a gente possa utilizar mais o grão de bico nas nossas receitas.